No finalzinho, fiquem ligados, nós vamos estar orando para a geração jovem e vamos estar também orando para causas impossíveis. Você fica ligadinho daí e vai convidando alguém. Agora, nós vamos entrar num momento bom também, com as nossas irmãs convidadas para estar aqui conosco, porque o mês de junho é o mês violeta. Irmão, o que é isso? É um mês que as pessoas não são de lembrar direito. Tem um aí até perto de você na sua casa e talvez a pessoa nem dá aquela atenção que merece. É o mês de nós termos o nosso carinho, o nosso cuidado, o nosso afeto pelos idosos. E é uma geração, vamos dizer assim, que fez tanto por nós para que pudéssemos estar aqui e que não é muito lembrado e muito considerado, que são idosos que precisam de afeto, de cuidado, e muitas vezes a gente deixa, nem dá nem um bom dia e acha que pode tratar de qualquer jeito. E eu estou aqui com a nossa assistente social, serva do Senhor, nossa missionária Helenice, e estou aqui também, eu vou falar o nome dela certo agora, gente, com a psicóloga, doutora Uliane. Eu tô colocando o I, gente. Vocês não riem de mim aí não, hein? E eu estou muito feliz por recebê-las aqui, que são bênção de Deus, e nós vamos falar assuntos que eu sei que até você, né, guerreiras, até quem está nos ouvindo vai também sentir que precisa de melhorar, que precisa de cuidar, que precisa de ter mais atenção, porque está deixando passar de liso. E eu quero começar com a nossa assistente social, que é um papel importante na vida de todos, mas na vida dos nossos idosos, nossos vozinhos que nós amamos. E eu quero começar, Helenice, fazendo umas perguntas para você, sabendo que você já tem uma experiência grande, todas duas. Por quê? Tem um vozinho lá de 94 anos. Olha, gente, que coisa mais linda. Então, ela tem toda a experiência para falar. Ô, irmã Helenice, eu gostaria de saber como que a assistente social, ela atua, assim, quando acontece alguma denúncia de violência contra os nossos vozinhos, contra os nossos idosos. Porque a gente tem visto como que muitos têm coragem de tratar com maldade e fazer violência. Como que você fala aí o papel da assistente social, o seu? Você tem um papel importante, porque além de você ser assistente social, você é serva do Senhor. Amém. Fala pra nós aí. Boa noite a todos, né? Aqui que estão conosco nessa live aqui no Instagram e também no YouTube. É um prazer mais uma vez estar voltando a esta casa juntamente com a missionária Denísia. Como ela disse, né? Sou Helenice Ribeiro, sou assistente social. Estou na luta, né, na garantia dos direitos da pessoa idosa desde 2017, atuando diretamente com esse público. E falando aqui um pouquinho do Junho Violeta, que a Denise já colocou, o junho ele é marcado, né, pela campanha do Junho Violeta, que tem como objetivo conscientizar sobre o combate à violência contra a pessoa idosa. Essa campanha carrega aí, a data central, que é dia 15 de junho, em que celebra o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E, mediante a essa campanha, na verdade, o que acontece? O junho ele vem para fortalecer, né, essa defesa de garantia dos nossos direitos. Mas, porém, a gente trabalha realmente o ano todo nessa defesa, nessa garantia de dar a eles aquilo que eu chamo para os nossos idosos lá na associação, na ASAS, né? Que nós estamos focados em Timóteo, assim, com a pessoa idosa, e aqui em Fabriciano também estou como assistente social no Hospital Zé Maria Moraes, e a gente recebe todos os dias essa denúncias parecidas. Então, o junho ele vem para dizer o quê? Opa, desperta, porque pode estar acontecendo perto de você, pode estar acontecendo até mesmo dentro da sua família. E a gente como nós estamos aqui para falar também como assistente social, mas assistente social vinculada aqui ao cristianismo, à religião. Por quê? Nós às vezes falamos assim, nossa, mas se eu ver e denunciar
eu vou estar pecando, né? Não, de jeito nenhum você vai estar pecando se você cobertar, se você vê... Omitir, você vê essa violência e não denunciar. Nós, como assistente social, o técnico, né, de referência ali dos CRAS, dos CREAS, ou alguma organização da sociedade civil que trabalha diretamente com essa pessoa idosa, até mesmo no hospital, nas unidades básicas de saúde. Então, a gente está ali para receber essa denúncia, né, diretamente. Eu não tenho acesso a essa denúncia. O que é que nós vamos fazer quando nós recebemos? A gente vai receber, nós vamos acolher, nós vamos ouvir, nós vamos encaminhar para o órgão responsável para que ele faça uma visita, né, a essa pessoa idosa, a este lá, para que ele venha apurar o que realmente está acontecendo dentro desta casa. Então, eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando, porque tem pessoas, Helenice, que sabe desses maus tratos, sabe que se for denunciado vai ter consequência, vai ter que responder por isso, e se omite, não faz nada. E pensando, até o próprio idoso, quando eles recebem, né, essa maldade, vamos dizer assim, esse maltrato, isso não afeta somente o físico, afeta o psicológico. E como, Williane, eu pensando aqui, eu quero fazer essa pergunta para você. Como que essa violência, ela afeta a saúde mental dos idosos? Então, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Como a missionária disse, eu sou psicóloga, sou pastora, e é um viés muito grande de prestar atenção aos nossos idosos. Por quê? Quando se fala no Junho Violeta sobre a conscientização dessa violência contra o idoso, muita gente pensa na violência física. Mas, segundo os dados, a primeira violência é a negligência. Então, 86% dos casos de violência que foram denunciados no ano passado era negligência. E depois vem a violência psicológica, porque a gente sempre pensa na violência física, mas antes de chegar aos fatos mesmo de causar uma violência física no idoso, vem primeiro a violência psicológica, que é a negligência psicológica, onde você começa a trazer palavras que fere, que deprime, que mexe na moral do idoso, porque a gente tem que pensar o seguinte: é muito difícil você depender de alguém. E aí você entra naquela questão de precisar de alguém, muitas vezes até para as necessidades básicas, para ir no banheiro, para fazer tudo que é necessário. E aí começa a entrar a questão de trazer esse peso sobre o idoso. Você levanta, ajuda um pouco. E aí vai trazendo sobre aquelas falas que vão aos poucos trazendo uma baixa autoestima no idoso. Porque ele vai começando a se ver como uma pessoa que é um fardo para a família. Meu pai, né, não tive o prazer de ter ele idoso, mas ele falava assim com a gente: um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Porque muitas vezes os filhos não têm paciência com o idoso e começa porque a gente esquece que o idoso, ele tem muitos idosos têm a cognição ativa. Então ele presta atenção em tudo aquilo que está falando. Então não fere simplesmente o solavanco, o empurrão, mas muitas vezes as palavras vão trazer muito mais consequências na vida do idoso. E aí começa a entrar os transtornos pós-traumáticos, a depressão, a ansiedade. E a gente tem que o medo. E a gente tem que começar a observar também como familiar de um idoso. Porque muitas vezes tem pessoas que ele deixa o filho ao cuidado de um cuidador de idoso, mas ele também tem que estar atento a alguns sinais, né? E a Helenice, como assistente social, ela vai falar um pouco sobre esses sinais que a gente consegue começar a perceber. Porque uma violência psicológica e uma violência física, uma negligência, ela não vai ser percebida de imediato, mas são os pequenos sinais, as nuances que a gente começa a perceber que aquele idoso está sob um sofrimento mental. Porque o comportamento muda totalmente. E uma coisa também que eu observo, você falando aí sobre o seu pai, eu vi um dia, foi uma mensagem de um colega que colocou lá. Ele falou assim que o pai tinha ficado idoso e já estava assim debilitado, porque tinha caído e andava com aquele andador. Quando a gente era pequeno, a gente usava aquele andador, né? A gente que teve filhos até comprava para os filhos da gente. E aí ele foi e falou assim, pedindo o filho para pegar o andador. Aí ele empurrou com o pé assim: seu velho, você pega. Aí esse pai falou: pois é, quando era pequeno ficava me chamando toda hora.
e eu pegava, colocava você no andador, paciência. e quando ia cair eu segurava, e agora eu estou aqui porque eu caí, porque você não cuidou de mim, e agora você não me trata como eu te tratei. Então quer dizer que eu deveria ter feito a mesma coisa com você? Então quando você fala assim, a violência não é só haver hematomas nem nada, mas na mente aquilo fica guardado ali. Por quê? O que nós falamos aqui, medo. Por o idoso ter medo, ele pode ter uma necessidade, eu quero uma água, eu quero ir no banheiro, mas sabe que já vai ser maltratado, ele não tem coragem de falar nem com quem está perto, não é verdade? Ele vai omitindo as vontades, o desejo, ele vai começando o que a gente chama de eutimia. Assim, um humor normal é um humor eutímico. Então, só que o idoso começa a entrar num humor depressivo. Ele começa, às vezes ele levantava de manhã para tomar um café, para bater um papo na porta, ele não quer mais. Tudo. Aí ele começa a dar esses pequenos sinais que vai entrando numa fase mais, ele vai começando a ficar mais centrado dentro dele mesmo, porque ele não quer incomodar. Só que a gente tem que ter uma questão, uma visão assim, porque nós temos uma outra a imagem que nós recebemos de nós mesmos no cérebro é diferente a qual os outros nos veem. Não sei se você já teve essa, assim, engordou algum quilo. Você engordou, e aí só que você continua se vendo com aquele peso. E aí vai engordando 2, 3, 4, 5, 10. E você só percebe que a sua imagem mudou quando você começa a vestir uma calça. Verdade. Ou quando você tira uma foto, porque a nossa imagem no espelho, o que acontece? Quando a gente nos vê, a gente vê a nossa imagem no espelho, a gente não vê aquilo que é refletido, a gente vê uma imagem que o nosso cérebro cria. Já criou ali. E o idoso é a mesma coisa, ele não se vê com 90, com 80, com 70 anos, ele se vê numa posição de um adulto, ele se vê com 50, com 60, mas ele não se vê com 90 E anos. acha que tem aquela robustez toda. Ele acha que ele tem aquela independência. Arrasando. E aí, essa questão de construir essa imagem, para ele é difícil entender que ele não é mais aquela mesma pessoa. Então, nós temos alguns idosos que eles têm a demência, que ele vai, aos poucos, ele vai perdendo massa branca, massa cinzenta, e ele vai perdendo toda a cognição. Mas nós também temos idosos que vão mantendo a cognição. É o caso que a gente veio falando do nosso avô, 94 anos, e ele sabe, gente, são 40 netos, né? Sabe, são Meu Deus. 35 netos, 43 bisnetos e ele reconhece 4 pelo tataranetos. nome. E ele Se sabe chama pelo nome. Então ele tem uma cognição perfeita. E aí, para ele, é mais difícil ainda ele aceitar essa dependência. Por isso que quer ir lá na horta, achar que pode estar com Exato. Muitos caem do telhado, né? Porque o cérebro tá dizendo, você pode subir, né? Eu vou subir. Isso que ela falou, ele não consegue se ver naquela idade. Porém, o corpo físico, ele está com 90, com 80 anos, ele não consegue subir a escada. Idoso, a fratura de vai fêmur... perdendo a musculatura. A fratura de fêmur, né? Ela é, assim, de grande... que chega no hospital, né? Por conta dessa teimosia aí de tentar mesmo fazer, achar que pode fazer, e o corpo físico não suporta. Mas eu vejo, mas é assim, que até muitos falam, que na verdade não pode deixar o idoso tá lá. Não, você já tá idoso, você tem que ficar aí. Até a saúde mental é ligada à saúde física e vice-versa. Por quê? Porque se tá com a saúde mental saudável, eu gosto de estar falando do seu avô, tem um senhorzinho, quando eu faço uma caminhada, eu perguntei a idade dele. Ele falou que tinha 83 anos, mas o homem, sabe, é esforçado, e o homem não esquece, e com o corpo, eu vi ele dando aqueles... Gente, nem eu não tô aguentando dar esses picozinhos assim e ele pulando. É direito dele, né? É um músculo e precisa ser exercitado. E é por isso que tem projetos sociais tipo isso aqui é um lugar que o idoso ele vai encontrar atividades ali para que ele fique ativo. Pegue uma planta e coloca num canto da sua casa. Não regue, não dê sol, não dê nada. Com um mês aquela planta vai morrer. Então não adianta você pegar porque o idoso é teimoso ou porque o idoso ele tem dificuldade de locomover e colocar ele enfiado dentro de um quarto. Então, por isso que entram os projetos sociais para trabalhar com o idoso, para uma recreação, algo dentro da realidade dele. Então, tem os projetos do governo e tem as associações não governamentais que também mantêm projetos para a terceira idade. A questão é que a gente tem que entender que a população brasileira, cada vez mais... Porque hoje, por exemplo, a tia, que é minha tia, são 11 irmãos.
Então, a minha avó, ela teve 11 filhos. A minha mãe teve 3 filhos. Então, hoje, nós temos uma taxa de mortalidade maior que a taxa de natalidade. Então, a população brasileira vai envelhecer. Verdade. Então, nós temos... Quem vai cuidar desses idosos? Quem vai cuidar? Quem? Porque Então, os meninos não estão nascendo. É verdade. Né? E você pode ver que você vê até famílias de condições, que é tudo de famílias. Eu falo que eu conversei com alguns, e tem, você olha, você fala assim, você pode ter 3, eu falo assim, eu até brinquei, quem vai cuidar de você depois? Isso. Então, quer dizer, É eu basicamente isso. Não tem, porque as mães, os casais, não estão querendo também, né, assim, ter seus filhos. E outra coisa também, não sei se vocês viram essa reportagem, é por esse lado de Pingo d'Água, se eu não me engano. Um pessoal que entrou, era um casal, 2 vozinhos, e entraram, roubaram tudo que os vozinhos tinham e bateram bastante neles, deixaram eles amarrados. Acontece muito. No quarto. Então, quer dizer, e o filho estava cá na cidade. Mas por quê? Tinha condição, não podia pôr uma pessoa para estar lá, porque não tem destreza, não tem força. Uma figura que tem, assim, como que eu digo? Uma força para mostrar ali, aqui tem proteção. Uhum. As pessoas podem tentar entrar, mas vão temer. Com isto, eu tenho isso comigo e é uma realidade. Você vê pessoas que você olha assim, eu não quero sair. Você fala, mas quantos anos você tem? Eu tenho 60, mas eu pareço que tenho 80. Eu não tenho gosto, por quê? Quem que vai cuidar de mim? Meus filhos casaram tudo. Se eu cair, quem que vai cuidar de mim? As pessoas vão fazer maldade. E tem. E o que está pesando? Eu falo que além de ter o lado secular, mas tem o espiritual, que a gente ora para famílias como vocês oram, e você vê, assim, os nossos vozinhos. Isso aí até me assustou. São pessoas de experiência, pessoas de guerra, pessoas, servos. Você pega lá, a caixinha tá lotada de antidepressivos. Mas o que acontece? Vamos lá. Eu vou falar para vocês agora, alguns tipos de violência. Porque, como vocês disseram, a gente fica lá esperando as marcas de violência. Aparecer. As marcas físicas, né? Mas eu quero falar para vocês, a Uliane falou aqui das psicológicas, né? Que são as palavras, eu sempre digo, gente, não chama o idoso por apelido. Ô caco de velho, né? Coloca apelidos, que aí, como ele não está preparado, a psicológica dele vai ficar abalada. Ela colocou. Mas eu quero colocar aqui, gente, para nós cristãos, a violência patrimonial e a violência financeira. É uma das coisas que a gente mais recebe. O que é isso? Exemplo, quantos netos, missionária Denise, Uliane, quem está nos ouvindo, e filhos que pegam o cartão do pai, vai lá fazer empréstimos, né? Verdade. Pai, eu vou fazer um empréstimo e eu vou te pagar. E nunca que pagam. E aí o idoso tá lá, um salário de 1.300 e pouco, como tá o salário mínimo aí, e aí você vai lá para ver, o idoso está recebendo R$600. E o resto é tudo de empréstimo. 5, 6 empréstimos. Infelizmente, hoje os bancos, as financeiras, elas não querem saber se é idoso. Elas querem fazer empréstimo. Então, essa violência patrimonial, ela tem afetado muito os nossos idosos. Aí fica um alerta para nós aqui, como igreja do Senhor. Gente, isso é pecado. Você está aí rompendo, você está quebrando uma lei. O Estatuto do Idoso está dizendo que não pode, é direito do idoso receber o salário dele porque é pouco demais para os cuidados dele. Aí vai um neto lá, um filho, e vai fazer empréstimo desse cartão, desse mínimo aí. E aí o idoso não quer falar nada, não quer denunciar. Por quê? Nossa, quantas vezes eu ouvi isso? O assistente social não fala, não quero denunciar, sabe por quê? Porque senão ele vai afastar de mim. É o único que eu tenho perto de mim. Olha aí. E aí, com medo desse filho ou desse neto afastar, ele não denuncia. E fica aí sofrendo essa violência patrimonial, né? Que a gente vê demais. Eu quero falar de uma coisa aqui que às vezes a gente pensa assim, não acontece. A violência sexual com a pessoa idosa. Quando a gente vê cuidadores, né, abusando sexualmente da pessoa idosa. A gente vê filhos que são ou saúde mental afetada, ou que é um viciado lá, né, de drogas, ou então bebe lá, uma alcoólatra, e vai
fazer violência sexual contra a Sim, pessoa a gente idosa. vê. E aí você pensa, nossa, isso existe? Existe demais da conta, tá? Então nós temos que estar atentos, porque a gente fica assim, nossa, violência contra a pessoa idosa, não, vou ficar olhando, você tá com marca. Mas as marcas maiores que esse idoso tem e pode estar sofrendo dentro de casa, um vizinho seu, um parente seu, são essas violências invisíveis aos nossos olhos, né? Mas que tá lá dentro afetando essa pessoa idosa e levando ele uma morte precoce, levando ele a um envelhecimento, ao invés de ser um envelhecimento que ali o Estatuto do Idoso fala para ele que ele tem direito a um envelhecimento saudável, com saúde, com proteção, ele tá envelhecendo ali da pior maneira possível e aí tá perto de nós como igreja, a gente fala, isso não é problema meu, deixa. Ou então, irmã Denise, o que mais acontece não somente na violência contra a mulher, mas contra o idoso, eu vou orar, vou fazer uma campanha de oração, Deus vai mudar a vida do meu neto e não vai fazer... Eu já vi um caso lá em Timóteo, irmã da Assembleia de Deus, do ciclo de oração, que ficou dessa proteção pro neto, tá? Não vou citar o bairro, tem 2 anos isso, protegendo esse neto, e chegou a fim dele levar, ele matou a vozinha dele, tá? Um dia ele estava muito drogado, ela não quis dar o cartão, ela não quis dar o dinheiro, e ele matou ela da pior forma possível, tá? Me parece que foi um facão, alguma coisa assim. Né? Então a gente pensa assim, sim, eu devo orar, claro, a oração, ela move céus e terra. Mas tem que agir. Mas eu tenho que agir. Violência, oração. O crente, o servo do Senhor, ele não pode ficar sofrendo violência e dizendo que não vou esperar Deus agir. Isso é um erro e pode levar esse idoso à morte. É omissão, né? A gente está omitindo. É omissão. Ô, pastora e psicóloga Uliane, diante do que a Lenice está falando aí, eles dão sinais que alguma coisa está errado na mente deles, teu comportamento muda, né? Eles dão sinais que precisa de ajuda, de socorro. E aonde que você acha que pode entrar para trazer até mais saúde? A primeira coisa que a gente começa a perceber é a irritabilidade. O idoso, quando ele está sofrendo algum tipo de violência, ele começa a ficar mais irritado. Então, às vezes, ele não tem essa questão de tolerar muita coisa. Então, às vezes, uma camisa dele que você tirou fora do lugar, ele causa um alvoroço. Porque na camisa ele pode expressar. E as outras coisas, a violência que ele está sofrendo, ele não pode. Então, a gente tem que começar a entender as nuances. Ou pode ser que o idoso, que ele era ativo, que ele gostava de ir pra praça para jogar um xadrez, ele não quer ir mais. Ou então ele começa a ficar muito irritado, ele começa a ficar evitativo. Quando o idoso ele tá sofrendo abuso sexual, ele não aceita toque. Às vezes o abraço que às vezes ele costumava receber, ele meio... Porque ele não sabe diferenciar quando que esse toque é de carinho ou é de abuso. Então a gente tem que começar a atentar para as nuances. E a questão sobre a violência patrimonial, a gente também tem que observar, porque hoje nós vivemos num mundo tecnológico. E aí muitas vezes a gente pega um celular e ensina os nossos avós a mexer na internet. Só que também a gente tem que ensinar eles ao perigo da internet. Porque hoje você recebe SMS, você recebe ligação, principalmente ligação. Muito boa colocação. Onde vai falar, olha, eu peguei seu filho, não sei o que lá mais, faz a transferência e tal. A gente já vê casos de idoso... Sem maldade. Sem maldade, de sair no banco e sacar. Outra coisa que o idoso ele tem... O idoso, ele nasceu na época de cédula. Então, ele tem o prazer de estar com a carteira cheia de dinheiro. É verdade. E, às vezes, ele sai com dinheiro na carteira, porque, para ele, aquilo é o fruto do trabalho dele. E aí, é a hora que ele pode sofrer algum tipo de assalto ou, às vezes, as pessoas o usam de má fé. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões também daquele que pode, dessa violência financeira. E a gente tem um caso muito conhecido, que ficou conhecido no Brasil, que é o do tio Paulo, né? Nossa, o tio Paulo ficou famoso. Ficou famoso, daquela mulher que pegou o tio Paulo já, né? Não estamos aqui para julgar se ele morreu ou não dentro do banco, mas é aquela questão de fazer um empréstimo, que é o abuso. Eu também vi um caso de uma cuidadora de idosos, que era uma senhora muito bem financeiramente no Rio de Janeiro,
E ela foi pegando todas as senhas daquela idosa. Então, também, às vezes, aí a gente vê muita realidade, vamos dizer assim, de idosos que ganham um salário mínimo. Mas nós também temos idosos que ganham muito, que, por exemplo, que estão na reserva, que foram aposentados por algum cargo, que tem um salário bom. Verdade. E aí, às vezes, o filho também, né? São de famílias abastadas, e o filho tem muito ocupado, e ele simplesmente pega um cuidador de idoso e coloca ali para tomar conta. E ele não faz aquela questão de estar sempre presente. Não é porque você colocou o seu familiar com o cuidador de idoso que isso isenta o cuidado da família. Porque a família, ela tem que estar presente. Ela tem que estar de perto acompanhando tudo. E às vezes aí quando vai ver, depois que o idoso morreu, já passou os bens tudo em nome para aquela pessoa que foi o cuidador de idoso. Então assim, as pessoas, elas não querem ter trabalho. Então hoje, isso não vem só com o idoso. Hoje, como os pais educam o filho? Pega um celular, coloca na mão dele, e aí fica aí, meu filho. Põe a babá, põe essa secretária aí. Fica com o celular, porque você não quer ter tempo, você não quer olhar no olho, você não quer conversar. Se tem uma coisa que idoso gosta, é que você senta, que você conversa, que você tenha um tempo pra ele. Que eles querem contar as experiências que eles Sim, viveram pra gente. exatamente. E hoje essa geração, ela não quer mais ouvir, né? A gente fica o tempo todo no celular, e aí eles querem conversar, né? E aí não acontece. Esse momento de diálogo, né, que faz muita diferença na vida deles. E a questão que ela colocou dos projetos sociais, eles vêm para isso, né? A família, ela não tem tempo para estar trabalhando, eu não tenho paciência, né? E a gente escreve, a gente faz um levantamento, escreve esses projetos para que nós conseguimos ser braços aí para as políticas públicas dos municípios. Por quê? Às vezes a prefeitura em si, ela não tem essas condições, ela não consegue alcançar esses idosos, né, de maneira correta. Então, as organizações da sociedade civil, elas escrevem projetos juntamente aí com o Conselho Municipal do Idoso e o Fundo Municipal do Idoso para que a gente consiga contemplar a vida desses idosos. Nós temos experiências lá de idosos que estava acamado, com depressão, que estava esperando a morte. Hoje ela vira e fala: vocês foram vida para mim. Vocês me levantaram deste lugar que eu me encontrava. Então são muitos testemunhos que a gente escuta dentro dos projetos, onde alegra o nosso coração e fala assim: vale a pena a gente investir por cada um desses idosos. Tá? Então é muito bom. É muito gratificante você investir na vida dessas pessoas idosas. Porém, ainda existe aqueles que estão em casa e não conseguem sair, porque a gente são muitos e vai aumentar ainda mais, né? E a gente não consegue alcançar esses idosos. E quando chega para você que, né, chega no hospital, tem que conversar para ver a situação assistente social. E qual é o papel do assistente social? No sentido assim, ó, você vê que não foi o físico, não tem hematoma, não tem... Mas você vê que a pessoa que leva fala assim, ele tinha alegria, ele tinha satisfação. Hoje ele não fala coisa com coisa. Como que é essa relação da assistente social na área psicológica? Encaminha? Nós temos... associações têm um convênio? Como que funciona? Então, tem muitos que estão a política de assistência social, ela trabalha junto com a psicologia. Todo CRAS tem assistente social e tem psicólogo. O CREAS tem um assistente social e tem psicólogo. O hospital tem o assistente social. Todo o órgão, e lá na ASA, e nas outras entidades, nós temos o psicólogo, nós temos o assistente social. A gente trabalha junto, né? A gente percebe e a gente encaminha. É um complemento com o outro. Então, o encaminhamento, ele está aí presente na vida do assistente social e do psicólogo, porque às vezes, né, ela percebe alguma coisa que deve encaminhar para assistência social. Então a gente trabalha junto, né, e a gente trabalha com encaminhamentos. Exemplo, chegou lá no hospital, a gente percebeu, nós vamos encaminhar para o CREAS. Se for uma violência muito grave, a gente aciona ali a polícia militar também para fazer o boletim de ocorrência, e prende, que ele é necessário. Se encontrar o agressor no momento, no ato, vai preso, ele vai procurar, né? Se a pessoa souber o nome, souber quem é essa pessoa, a PM, ela deve ser acionada. E aí, não sei que horas você vai me perguntar a respeito de que órgãos procurar, né? Eu vou deixar para você, para falar no finalzinho aí, onde você vai, onde as pessoas vão ligar, como elas vão acionar, onde denunciar, né? Porque isso aí acontece, gente, às vezes você pensa assim, nossa, isso é mentira, isso não acontece.
todos os dias. Mas eu fico assim, todos os dias. curiosa aqui, eu falo com vocês duas. Por exemplo, chegou lá, teve que ser levado para o hospital, foi agredido, mas se o velhinho ou a velhinha, os nossos idosos, fala assim, não conte, eu tô contando para você. Eu quero que você me encaminhe com o psicólogo, mas não pode contar. Qual é a aproximação com a família deste idoso? Como fazer? A agressão física que está com marcas, infelizmente, Denise, a gente como profissional, eu não posso omitir. Mas se o meu te papel pedirem que não, porque tem medo. E aonde ele convive, que se você falar, e aí? Mas por isso existe dentro o tem sistema, essa proteção. Existe a proteção. O sistema ele é formado para que haja esse cuidado para receber mesmo essas pessoas que não querem denunciar, que tem medo do agressor, ele pode, né, vir e voltar e até tirar a minha vida. Então, infelizmente, nesses casos, nós como profissional do órgão ali, do equipamento, nós não podemos omitir essas informações. Eu vou respeitar isso aqui. Agora, vou dizer uma coisa, a Uliane é vizinha, né, e ela percebeu que o idoso, o vizinho dela, ela está sofrendo violência. Ela pode ligar, depois eu vou falar os números, que vai ficar em sigilo. O sigilo total. O seu nome não vai ser revelado, pode ficar tranquilo. Então a pessoa o agressor que viu... não vai saber que foi você que denunciou, de forma nenhuma. Então isso é bom a gente dizer, porque às vezes a pessoa tem medo de falar. Fala assim, eu não vou entrar porque não me pertence. Né? Exatamente. Sim, então deixa lá sofrendo, deixa apanhando. Mas aí a gente fala aqui e reforça, é sigiloso, pode ficar tranquilo que seu nome não vai ser revelado. Enquanto assistência social, é obrigação deles denunciar. E quando cabe na questão do âmbito da psicologia, a gente tem um código de ética. Isso. E aí a questão assim, às vezes vamos supor que eu vou atender um idoso e ele vai me relatar que ele está sofrendo abuso. Então, dentro do código de ética do psicólogo, que a gente presta para o CRP, eu posso quebrar o sigilo quando há risco à vida. Então, nessa questão, eu posso sim. E é obrigação, porque aí você vai estar protegendo essa pessoa. Por exemplo, se um idoso chega e me fala, olha, eu sofria no passado, eu não posso intervir no passado. Isso. Mas se ele está sofrendo, eu tenho a obrigação, diante do meu código de ética, de fazer a denúncia. Então, por mais que eu vou quebrar o sigilo e possa até perder o paciente... Mesmo que ele pedindo que não, mas... Não, mas aí ele está me falando que ele está sofrendo uma agressão, isso ele está colocando a vida dele em risco, é obrigação minha como psicóloga quebrar o código de ética. Eu tenho uma curiosidade agora com vocês duas. O idoso chegou lá. Isso veio aqui na minha mente quando eu estava falando. Tem sinais? Porque, de repente, é o agressor que está junto com o idoso levando ele. Ou no médico... ou no psicólogo, tem algum sinal que esse idoso, eu pensei nisso, pode mostrar para o profissional da saúde perceber que, ele não pode falar aqui, mas tem alguma coisa. Ou vocês falaram, vai que eu quero ficar só com ele sozinho, enfim. Porque tem uns que não deixam também o idoso entrar sozinho. Eu já vi casos assim, até na psicóloga. Sim, a questão é, primeiro, você tem que entender a cognição do idoso. Se ele está com cognição, porque a gente faz, né, o que a gente chama o teste, a gente observa aquela questão no teste mental ali, a gente percebe que ele tem a cognição. E aí começa aquele momento, porque uma das primeiras coisas que a gente tem que observar quando a pessoa entra no nosso consultório é a postura física em relação à vestimenta, ao cuidado. Então o idoso, ele chega pra gente, mesmo com o filho. E aí o filho tá todo arrumado, cheiroso, o idoso chega fedendo a urina, com a roupa sem lavar. Então, isso já é um sinal de negligência. E como a gente falou desde o início, a agressão não é só física. Então, aí é uma agressão de negligência. Então, você já começa a prestar os sinais. E aí, eu posso, sim, como profissional, agora tudo bem, agora eu quero ouvir só o seu pai. Ou quero ouvir só a sua mãe. E pedir para retirar. Mas ele não sabe. Não tem importância. Eu quero avaliar, a partir daqui, o que ele tem para trazer para mim. Então, a gente, assim, como profissional que trabalha nessa área, a gente tem que estar atento aos nuances. Porque, às vezes, não é algo que vai gritar. É a mesma coisa quando eu trabalho... Até com os olhos, né? Porque conversa... Tá bom, seu José. Tá bom, dona Maria. Mas tá junto ali com o filho. O olhar. O olhar te diz. É a mesma questão que a gente fala de ter um know-how. Quando às vezes eu vou atender adolescente ou crianças que sofreu abuso sexual. Eles não vão chegar e me falar. Nós vamos falar no próximo... É a mesma coisa. Pro idoso é essa questão. Você tem que observar os sinais que ele tá dando. E aí, você vai começar a investigar. Não é numa sessão só que você vai dizer esse idoso sofre agressão. No contexto hospitalar,
as coisas são mais imediatistas, né? Ele já chega ali. Agora, dentro de um consultório de psicologia, são os nuances, são nas sessões ali que você vai começar a observar que algo não está correto na maneira daquele idoso se portar. E o Iliane, eu só falo o nome errado. Assim, os profissionais, né, tanto da social, da saúde, também mental, né, na área também da psicologia, eu gostaria de saber, assim, qual que é o papel principal dessa ajuda no desenvolvimento da vida desse idoso, para poder você falar assim, ele vai ter melhora, esse tratamento vai ter o benefício, ou você já chega algum caso e você fala assim, esse aí já... Porque tem uns, igual você falou, da demência. Mas pode ser essa demência também pela maldade que está sofrendo. E qual que é o papel aí? Qual que é a ajuda? Primeiro, na questão do idoso com demência, o que a gente vai trabalhar são para que ele possa ter um mínimo de atividade diária, que ele possa ter conseguir fazer algumas coisas básicas. Porque mesmo o idoso em processo de demência, vamos pegar um idoso com Alzheimer. Ele não vai ter memória, ele não vai lembrar das coisas. Mas a gente pode trabalhar e entender que cada hora ele vai te chamar de um nome, mas você vai trabalhar ensinando para eles as coisas básicas, porque ele possa ter uma vida mesmo em processo de demência. Agora, quando você pega um idoso que ele tem toda a cognição dele ativa, o que a gente vai trabalhar é a questão da aceitação, para que ele entenda a fase da vida que ele está vivendo e aceite aquela fase e possa usufruir de questões naquela idade específica naquele dele. tempo com ele. Naquele tempo. Então, a gente vai começar, olha, a gente chama de ativação comportamental. A gente pega alguns idosos que não se movimentam. Olha, então hoje, José, qual que é a sua tarefa de casa? Você vai escolher uma roupa que o senhor sairia. Aí na próxima semana, então, José, onde o senhor... Então a gente vai ativando ele até que a gente consiga tirar ele dentro de casa. Então, com o idoso, a gente trabalha muito ativação comportamental e trabalha numa vertente que a gente chama de terapia da aceitação e compromisso. Ele vai aceitar a posição que ele está e passar a ter um compromisso com uma vida melhor para ele. Então, a gente trabalha na questão de melhoria de vida. A gente não é como você pega um adulto que você vai trabalhar para reverter o quadro. Você vai trabalhar naquele quadro que ele está para ele possa ter uma vida com um mínimo de dignidade. Tipo assim, envelheceu, mas com saúde, ser respeitado, saber que ele pode estar em qualquer ambiente, que aquele que é novo pode estar, e sabendo que ele está ali, mas ali também vai trazer alegria para ele. Infelizmente, no Brasil, nós temos a cultura de negligenciar o idoso. Nós somos um dos poucos países que não valorizamos o idoso. O povo não levanta, o povo não deixa na frente, você já notou? Não, a vaga, isso me deixa irritada. Não fala, vaga você falou, de e eu te falar Gente, isso aqui boa agora. colocação. Eu ia falar agora. Os jovens, eles fingem que tá mexendo no celular, fingem que tá até dormindo. Gente, e quando pega o carro? Sim. Não, você vai entrar no supermercado. Gente, que eu entro no supermercado que eu vejo de carro, de pessoas paradas na vaga de idoso, porque ele pensa no idoso, ele vai parar perto da entrada para que ele possa carregar a compra dele. E a pessoa, não, ela se sente no direito, não, de achar... É o tal do jeitinho brasileiro que irrita a gente. Tudo. Ele tá vendo que o idoso já não tem mais aquela força, aquela destreza. Gente, eu vejo, assim, quando eu passo, tá no chão, talvez eu não vejo. Aí eu passo, não paro. Aí eu falo, amor, mas aquilo ali é a vaga do idoso. E chega o idoso, você vê que ele segurando na porta do carro, eu vou reservar o nome do supermercado, e além de tudo, o supermercado não tem ninguém olhando, só foi escrito lá. E param normalmente, gente. Isso chama, vamos resumir tudo? Respeito. Sim. É o que falta muito, né? Respeito. Porque o respeito... E lembrando para os idosos acima de 80, né, que eles têm direito, né, mais direito ainda dos 60 aos 79 anos, né? É mais que preferencial. É mais que preferencial. Então, um idoso aí fez 80, então ele tem direito de chegar na fila. E se tiver só de 60 a 79, ele tem direito de ainda estar na frente. Sabendo, não. Então, eu tô quase chegando. Então, 80 mais, ele tem mais direito do que os demais, tá? Os abaixo aí dos 60. Fica ligado aí, gente. Direito de vocês. Se você for pensar, por exemplo, numa fila de banco, numa fila no Faz cinema, uma diferença, né? O idoso, ele tem a preferencial, mas também o autista tem, a gestante tem, então fica todo mundo ali. Agora, acima dos 80, não, ele tem prioridade total. Sobretudo. Mas sabe o que é que eu fico assim achando até engraçado? Porque assim, a pessoa, ele
Ele sabe que ele quer o direito do idoso, mas ele fica assim, vou esperar aquele outro lá. E ele nunca faz a parte dele. Mas um dia aconteceu uma coisa comigo, vou falar esse nome meio sinistro. A gente quer ser educado. A gente quer tratar bem. Eu vi um senhorzinho, ele não estava conseguindo virar era um rótulo assim para ler, sabe? Na prateleira do supermercado. E eu tô vendo, e ele tá insistindo. Eu falei assim, ô senhor, o senhor quer que eu pegue? Eu achei até engraçado, mas eu entendi o que é. Ele não, mas ele falou firme, não, eu estou vendo, é porque eu queria olhar o outro, mas eu entendi. Porque tipo assim, achar que eu não tô conseguindo, é o que você falou, eu ainda tenho essa força, eu ainda consigo. Mas até que eu entendo também, que até no sentido assim, ó, eu também posso falar com vocês, que é o que você diz. Eles não querem saber, que eles têm que entender que o momento deles ali é para essa época, para aquela idade. E não tem, tipo assim, seus 50, seus 60, não é verdade? Não, mas é igual nesse exemplo que você deu. A gente chega, oferece uma ajuda ao idoso. Você também tem que saber respeitar se ele for um pouco grosso com você. É verdade. Aí eu já vi pessoas que, não, tô aqui te oferecendo ajuda e você tá... Gente, a gente tem que ser um pouco mais empático. Não então, é verdade? Se ofereceu ajuda, ele não tá nesse papel ainda de aceitar ajuda, você simplesmente Mas agradece. também tem toda aquela questão também que você trouxe da violência. Às vezes, aquela coisa que ele traz ali de arrogância pra cima de você, ele pode estar sofrendo isso dentro de casa. Verdade. Ele está o quê? Replicando o que ele está vivenciando. Então, é tudo é muito assim misterioso, porque, né? Nem sempre... não tem 2 mais 2 são 4 nessa questão, não, sabe? É uma questão mesmo de você estar conversando mais vezes, mais atendimentos, para você entender o porquê que ele te tratou daquela forma, o porquê que esse idoso está irritado. É dele a vida inteira, né? Eu também já ouvi isso. Não, a vida inteira meu pai foi ignorante conosco, então ele é assim mesmo, né? Tem essas questões das características ali da pessoa idosa, né? Ele cresceu assim. Mas também tem a questão de ele pode estar armado ali, né? Ele está sofrendo em algum lugar uma violência e a primeira pessoa que ele vê que vem ao encontro dele para dar amor, para dar carinho ou para dar uma atenção, ele não vai aceitar. Ele vai se armar. Isso, né? E eu queria... Pode falar? Não, isso mesmo. Eu queria que você me falasse assim, a pessoa viu, né? E não vou aceitar. E quais os canais de atendimento para fazer essas denúncias? Nós já estamos partindo aqui agora... Para o nosso finalzinho. Então, vamos lá, gente. Viu... como se diz, percebeu uma violência, você visualizou, presenciou alguma violência, você tem o Disque 100, né, que é o que a gente trabalha mais em cima dele aí, Disque 100, que é muito fácil, tá? É só discar o 100 e você vai dizer o endereço, qual a violência que esse idoso está sofrendo, e a gente volta a dizer, totalmente sigiloso, ninguém vai saber que foi você que denunciou, tá? Então cai numa central, né, de denúncias no Brasil, que é para todo o Brasil esse Disque 100, então eles vão encaminhar para os órgãos próximos desse endereço. Temos também, dentro de cada município, chamado o CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social. Pode estar indo nele, às vezes ele é mais próximo da sua casa. E temos também o CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social. É quando já romperam os vínculos familiares quando se trata de violência. Eu posso ligar para a polícia? Pode. Se você não lembrou do Disque 100, se você não lembrou se o CRAS está fechado, o CREAS está fechado, liga para a polícia. Conta o que está vendo. E conta o que está acontecendo. A polícia também tem que ser acionada, ela tem que ir lá para ver o que está acontecendo com esse idoso. Pode ser alguma coisa que esteja ali levando ele, né, a perder a própria vida, né? Tá correndo risco de vida ali. Então, e se omitir também? Omitir. Unidades básicas de saúde, eu posso? Pode. Às vezes nós temos mais vínculos com as ACS, né? Aquelas meninas que visitam as casas, chega para elas, chama no cantinho, né? Fala para ela o que está acontecendo. Essa ACS também vai estar falando para os órgãos responsáveis, encaminhando também essa violência. Então, eu posso falar para a organização de sociedade civil que eu estou fazendo atividade física? Pode. Lá também tem os profissionais, você pode estar contando para essa pessoa. Posso falar para o meu pastor? Né? Posso falar para o padre? Pode, deve. Né? O que a gente não pode é ficar guardando e achando que está tudo normal. E não está. E não é normal. Fora. E as suas considerações? Então, uma coisa que eu quero deixar bem frisada também é que nós estamos falando do idoso,
mas também tem o cuidador de idoso. Cuidar do idoso. E a família, né? Eu queria que você fale essa aliança aí. Sim. Como que ajuda, né, psicológica? Cuidar do idoso não é fácil. Então você tem que... É o que a gente chama de regulação emocional. Você tem que estar preparado para isso. E o que às vezes a gente... mas por que acontece essa violência? Não justifica, mas muitas vezes o cuidador está sob um estresse. Então a gente tem que respeitar os tempos de pausa, respeitar o tempo de sono. Às vezes tem um cuidador de idoso que ele dorme todos os dias com o idoso. Mas que dia que ele dorme? Então, se ele tá não está tendo sono adequado, né, um sono recompensador, ele vai ficar mais estressado. E aí, quando ele for cuidar do idoso, ele vai acabar descontando. Então, assim, o cuidador de idoso também, ele tem que procurar... mas eu não tenho espaço, eu não tenho condição financeira para fazer terapia. Hoje tem as faculdades que tem a questão da terapia. Por exemplo, aqui na região nós temos 3 faculdades que oferecem a terapia gratuita, que está ali assistida com os estagiários. Então, o cuidador também tem que se cuidar. Porque se você não entender que você está cuidando do idoso e ele precisa de um cuidado maior, então você vai acabar cometendo algum tipo de violência. Então, assim, porque o estresse é algo que muito sujeito... Os profissionais da saúde e o cuidador de idoso, ele acaba entrando nessa área, ele está muito sujeito ao estresse. E passa também por quem ele está cuidando do estresse, porque não tem paciência. Sim, então nós temos que tomar cuidado com essa questão. Cuidar de quem cuida, né? É o cuidar de quem cuida. Então, assim, mas a minha família não tem condição, não é o cuidador de idoso, são os filhos que revezam. Dentro desse contexto também precisa pensar nessa escala, pensar na maneira de alguém pode estar ali, o que a gente fala assim, de uma rede de apoio, né? Então hoje eu vou apoiar aquele cuidador e vou deixar ele dormir, porque a gente tem que pensar em tudo isso, vai refletir no benefício para o idoso. E uma questão que a família ela tem que estar presente. Não adianta você querer colocar um cuidador de idoso porque às vezes tem aquele filho... Se eximir da responsabilidade. Um filho que fica por conta do idoso e os outros não comparecem. E o domingo para o idoso... Acontece muito. É muito triste porque ele fica esperando aquela visita que nunca chega. Então a família ela tem que participar ativamente. Não adianta também querer jogar só para os projetos sociais e se eximir dessa questão, porque a família é a base. E aí nós precisamos nos programar, porque eu sei que a vida é corrida, o dia é corrido, e quando você vê, passou. A semana, passou um mês, passou um ano, e aí você não teve presente na vida daquele idoso. Então a família... Também fora essa questão, e quando a família ela deixa de estar presente ativamente na vida do idoso, ela está cometendo uma violência de negligência. E diante de Deus também comete um erro, que é um pecado. E depois vem aquela culpa. Morreu, podia ter feito. Aí depois você tem que procurar ajuda. Porque não fez primeiro, que é o amor ao próximo que Deus mandou, e não cumpriu com o papel que poderia ter cumprido. E lembrando que tudo que você planta, colhe. Certamente vai colher. É bíblico, né? E aí, nesse contexto de ver tão importante de todos... mas todo mês... Porque eu ouço muito isso. Mas cada mês é uma coisa. É o abril azul, o junho violeta, daqui a pouco janeiro tem branco, o janeiro branco. E aí tem o setembro amarelo, aí vai ter daqui a pouco o outubro rosa, o novembro azul. Gente, a conscientização é muito importante e é o princípio onde a gente faz as políticas públicas começarem a funcionar. Porque, por exemplo, eu acho que tem muitas pessoas que vão estar assistindo a live que não sabiam que tinha o Disque 100. Mas em épocas de informação, todo mundo sabe, todo mundo vê aquilo que lhe convém. Com certeza. Então, por isso que é importante todos esses meses de conscientização, porque leva a gente a pensar e refletir. Porque só no primeiro semestre do ano de 2024 já foram 49 mil denúncias de agradecimento. Não é muito Só pegando janeiro a março. E aí, se a gente pensar que desses casos que são denunciados, são 10, 15% daquilo, nem todo mundo que denuncia. Não tem coragem. Então, se a gente pensar que 10% denunciou e são 49 mil denúncias só nesse ano. Meu Deus, é gente demais, não é? E como você está falando, uns reclamam, outubro rosa, é isso. Porque a pessoa tendo consciência, ele não vai permanecer naquele erro. Sempre ele vai estar lembrando, sempre ele vai estar em alerta. Eu preciso de ajudar nessa área, eu preciso na outra. Então isso aí faz com que a sociedade se conscientize e sabe, eu preciso de ajudar alguém. Eu preciso de abençoar alguém. Eu preciso de ser melhor para alguém. Eu preciso ser melhor para o meu pai, né? Porque tem muitos que estão nos ouvindo. Ser melhor para minha mãe. Que não ama. Diz que ama,
os outros lá fora. Diz que ama aquilo que está fazendo na sua igreja ou no seu trabalho. Mas quando chega aqui, eu já ouvi pais idosos falando isso comigo. Quando pede oração. Quantos anos? Aí pede oração velhinha. Eu me sinto tão só. Por quê? Meu filho faz muito pros outros lá fora. E eu já tô de idade, eu já não valho, né, não valo mais nada. E essa queixa, ela vem assim de pais que tem, igual lá em casa, 11 filhos, um exemplo, né? Que tem só 2, não, verdade. Vários filhos, né? Não é uma queixa que tem poucos filhos, verdade. Não. E uma pauta importante pra gente pensar agora já no âmbito religioso, que a igreja, ela pensa muito no movimento que ela vai fazer pro jovem. Nós temos o culto de jovem, nós temos os encontros das mulheres, nós temos o encontro dos varões, mas a igreja não pensa nos idosos. Quase você não se vê fazendo assim, o culto dos idosos, da terceira idade. Você não vê aquele acolhimento, fala assim, vamos preparar para trazer só os idosos, pôr eles na frente e aí abençoar. Porque eu não sei se você percebeu isso, não sei se vocês, mas você já notou que eles gostam de ser lembrados e gostam de ganhar presente? E eu já vou pegar um gancho aí e já vou falar, gente, dia 1º de outubro já tá marcado lá o nosso culto, Assembleia de Deus Timóteo, na sede Olaria, onde nós vamos levar todos os idosos, ser um culto voltado para eles. Ai, que lindo. Eles vão cantar, eles vão dar a palavra, eles à vontade. Deixar eles à vontade, vai ser uma coisa... Então, já deixo aqui o meu convite, não marquem nada, 1º de outubro, às 19 horas, lá na Avenida Cesida, 738, Assembleia de Deus, tá? Então, eu já deixo o meu convite aí para vocês, tá bom? Amém. Não marca nada nessa agenda, não. Vai lá abençoar esses idosos conosco, tá bom? Meninas, eu queria, com um resumo de uma palavra. O que é a vida para você? A vida é bela, a vida é amor, a vida é cuidado. A vida, doutora, é doação, doar a nossa vida, doar o nosso tempo. E a vida é breve. O problema é que a gente não vive com essa questão da brevidade da vida. E a gente sempre acha que depois podemos ter tempo para os nossos idosos, né? A vida passa rápido. E a vida passa, e quando você se dá por si, eu poderia ter feito e não fiz. Então vamos viver a vida hoje. Feliz, alegre, sendo bênção na vida de pessoas, porque quando se passa o tempo é nós lembrarmos, eu plantei, eu abençoei, e não ter remorso nenhum, porque sabe que pôde não só gerar na vida de alguém bênção, mas pôde também espalhar a bênção. Eu só quero deixar um artigo 11 do Estatuto do Idoso, no inciso 30, é dever de todos zelar pela dignidade, todos, tá, gente? Zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Tá? Então não é direito da Helenice, que é assistente social, ou da psicóloga Eliane, ou do pastor, ou da missionária, é direito de todos nós zelar por isso. Então quando nós quebramos, nós não fazemos, nós estamos indo contra essa lei do Estatuto do Idoso. E quem mandou nós seguirmos a lei, né? É o Todo-Poderoso. Exatamente. Quer deixar suas considerações, doutora? Não, o importante é essa questão, né? A gente entender e conscientizar, porque um dia todos nós vamos envelhecer. Exatamente. E ninguém vai ficar novo toda vida. Não. E aquilo que a gente quer muito que os outros fazem por nós, mas a gente primeiro, é que ela falou, a gente tá plantando. Então, assim, e uma coisa que observa, geralmente os seus filhos estão vendo, as minhas filhas estão vendo como eu trato a minha mãe. E aí, uma hora, eu vou ser a idosa. E aí, como que vai ser? O que eu estou ensinando para essa geração? Então, a gente fala muito dessa geração adolescente aí, só que muitas vezes eles estão sendo reflexos das nossas atitudes. Exatamente. É verdade. E eu quero deixar uma mensagem que eu vi de uma família, de um senhorzinho. O pai começou a brigar com o filho. E o filho estava nervoso e xingando, e velho, e teve uma hora que até chutou. E o netinho tá lá sentado e pegou uma coberta e enrolou e falou assim, você vai dormir lá fora. E o filho olhou pro pai e falou assim, papai, o senhor vai ter coragem de pôr o vozinho pra lá, pra fora? Vai, porque ele é enjoado. O menino ficou calado. Quando o vozinho estava começando a sair pela porta, ele virou e falou assim, quando eu crescer, papai, eu vou fazer desse jeito com o senhor. Nossa, é isso aí. Então, o que vocês disseram, nós somos exemplo, nós somos espelho dos nossos filhos. O que eles estão vendo em nós, reflete neles, e eles no futuro, que aí nós que já vamos ser velhos,
E qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para a nossa geração e para as pessoas que nos rodeiam, que nos vê, não só como profissionais, mas como servos do Senhor. Salmo 71:9. Não me rejeites na velhice, não me abandones quando me faltarem as forças. Então nós temos Tá aí um respaldo recado do na Estatuto e na na palavra Bíblia, de Deus. tá? Para fechar. Minhas amigas, minhas queridas, doutora, Deus te abençoe, Eliane, Elé, Deus te abençoe. E eu quero vocês mais, muitas vezes aqui, porque eu estou amando e vamos ter assuntos importantíssimos para tratar com vocês. A gente está começando, engatinhando, vai aprendendo, mas com Jesus tudo dá certo. Amém. Né? Prazer foi meu, prazer foi dela, prazer foi nosso. Tá aqui. Glória a Deus. Que Deus recompense conhecimento. vocês com toda sorte de bênção por esse carinho, tirar o tempo de vocês, estar aqui nos ajudando a abençoar vidas. E você, eu quero te dizer, eu sei que você, o que você aprendeu, muitos talvez não sabiam, você não vai ficar só para você. Você vai pegar e vai espalhar. Porque é isto que é o nosso propósito, coisas boas, espalhar. E se você talvez arranhou com alguém da sua casa, não teve muita paciência, lembre-se, é tão bom o amor é vida, o amor é paz. E é tão bom a gente acordar, puxa o fôlego e fala, eu sou uma pessoa que Deus escolheu para abençoar. Seja bênção aí na sua casa, seja bênção em quem está ao teu redor. E vamos orar juntas? Amém. Vamos orar? Eu quero que a pastora ore por nós. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós colocamos na Tua presença. Queremos agradecer, Pai, por este momento onde nós estamos aqui compartilhando conhecimento e levando as boas novas. Pai, nós queremos estender nossas orações para todos os idosos, ó Pai. Sim. Essa geração possa ser alcançada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa suprir, Pai, toda ausência, toda necessidade. Deus, nós queremos pedir, Pai, para cada pessoa que esteve nas lives, que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, trazer consciência. Pai, aqueles porventura que estão afastados dos seus pais, dos familiares, ó Pai, que seja um tempo, Senhor, de conscientização e de perdão. E, Senhor, mesmo que andou errado, que possa voltar ao caminho. Sim. Assim como aquele filho pródigo que entendeu que ele precisava voltar até o Pai e pedir perdão. Pai, que todos aqueles que estiveram ao alcance da nossa live possam também entender que muitas vezes nós precisamos perdoar e pedir perdão. Sim, e, Pai, Jesus, que nós possamos conscientizar dessa geração, Pai, que precisa de nós, os idosos, ó Pai, que são aqueles que fortaleceram a nossa caminhada até aqui. Então, que nós possamos chegar em casa, ligar, mandar mensagem, abraçar, porque nós precisamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo nessa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E semana que vem, nós estamos aqui às 19 horas, rompendo em fé e crendo no poder do Senhor. Vai passar. Hoje, como era a última segunda, nós precisávamos de cuidar dos nossos amores, aqueles que nos lançaram a semente para nós estarmos aqui, que são os nossos idosos. Que Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que Jesus te proteja, que você tenha uma semana de bênção e de vitória, protegida pelo Senhor, no nome de Jesus, porque você vai viver o extraordinário de Deus. Deus abençoe. Abraço, amo todos vocês. Fiquem todos com Deus. Amém. Deus abençoe.